Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Ferreira e eu tô de volta aqui no canal do São José Armarinho, trazendo pra vocês mais uma dica. E dessa vez a dica que eu tô trazendo não é só pra quem é iniciante no crochê não, tá? Tem muita crocheteira aí que ainda se perde quando o assunto é aumentos no começo e no final das carreiras, do jeito que a gente está vendo aqui, olhem só. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra fazer esses aumentos no começo e no final das carreiras de pontos baixos, pontos altos duplos. Também vou falar sobre os triplos, os quádruplos e assim vai. E também quero mostrar como você vai fazer esses aumentos quando a sua peça for de quadradinhos. Essa dica é uma dica que eu já dei no meu canal há alguns anos e agora eu tô trazendo para cá, para o canal do São José, com mais qualidade de imagem e de informação. Inclusive, se você quiser conhecer o meu canal, é só você buscar aqui no YouTube por Bia Ferreira Crochê Designer, se inscreve lá e se inscreve também aqui no canal do Armarinho São José. Nós também vamos estar esperando vocês lá no Instagram, é só você procurar por @Bia_JC Ferreira e @São José Armarinho, tá? Segue a gente lá que a gente vai estar esperando por vocês. Lembrando que essa dica você pode fazer utilizando qualquer material e o material para o seu trabalho você encontra no armarinhosãojosé.com.br e vamos começar. Pessoal, eu fiz aqui uma pequena base, da mesma maneira que a gente tem aqui no nosso primeiro exemplo, tá? Para que aqui a gente comece a fazer os aumentos. Eu vou ensinar primeiramente como você vai fazer o aumento no começo da carreira de ponto baixo, tá? E o primeiro passo, pessoal, é você saber quantos pontos baixos você precisa aumentar. Aí você vai fazer a mesma quantidade em correntes. Eu quero fazer aqui 6 pontos baixos a mais. Então, se eu quero fazer 6 pontos baixos a mais, eu vou fazer 6 correntes a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que como é ponto baixo, eu vou precisar fazer mais uma corrente para virar, tá? Mais uma corrente, já que a carreira é de ponto baixo. Então, eu vou fazer um total de 7 correntes. Se você quisesse aumentar apenas 3 pontos baixos, você iria fazer um total de 4 correntes. Se você quisesse aumentar 10 pontos baixos, você precisaria fazer um total de 11 correntes. Ou seja, você vai sempre ter uma correntinha a mais do total de pontos baixos que você quer, tá bom? Agora a gente vai pular essa primeira correntinha e a partir da segunda você vai fazer pontos baixos. Um ponto baixo, para cada corrente. Aqui eu já fiz o primeiro, vou para a corrente seguinte fazer o segundo, na corrente seguinte eu faço o terceiro, na corrente seguinte o quarto, na corrente seguinte o quinto e na última corrente o sexto. Olhem só que deu certinho. Agora eu vou prosseguir sobre a base, fazendo os pontos baixos até eu chegar no finalzinho da carreira, que é onde eu vou mostrar para vocês como fazer esses aumentos em ponto baixo no final, que é o que geralmente tira o sono das crocheteiras, tá, pessoal? Eu costumo fazer esses aumentos no final de carreiras de pontos baixos utilizando o ponto alto. É isso mesmo, pessoal. Eu uso ponto alto para fazer os aumentos no final de carreira de pontos baixos. E faço da seguinte forma. Vou aqui, vou fazer bem devagarzinho. Vou laçar aqui a agulha no fio. Vou entrar junto ao último ponto baixo que eu fiz. Vou laçar novamente e vou puxar. Da mesma forma que a gente faz no ponto alto. Aqui a gente tem 3 laçadas. Vou pegar a quarta laçada e vou passar essa quarta laçada por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. Eu vou chamar isso aqui, pessoal, de nó, tá bom? Toda vez que eu falar sobre nó, é disso aqui que eu estou fazendo, do processo de pegar a última laçada e passar por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, eu vou pegar esse fio que vem do novelo e vou dar uma puxadinha para que eu aperte esse nó. E aí eu faço o segundo nó, laço o fio e passo por dentro das duas laçadas restantes, ficando com apenas uma na agulha. Venho aqui no fio e novamente eu dou uma puxadinha para apertar um pouquinho mais. Pronto, aqui a gente tem o nosso primeiro ponto baixo. Eu vou fazer 6 pontos baixos de aumento, então eu preciso de mais 5. E eu vou repetir o mesmo processo. Laço o fio, dessa vez eu vou colocar a agulha no primeiro nó do ponto que eu fiz anteriormente. Eu vou aproximar aqui a câmera para você ver melhor. O primeiro nó, olhem só,
são esses 2 fiozinhos que ficam aqui embaixo. 1, 2. Esse aqui é o primeiro nó que a gente fez. É nele que eu vou fazer o novo ponto alto, tá? Laço, fio, passo por dentro. Vou fazer aqui o primeiro nó. Vou puxar o fio para apertar. Vou fazer aqui o segundo nó. E vou puxar novamente o fio. O primeiro nó, ele se transforma na base do ponto. E o segundo nó se transforma no ponto baixo. Vou aqui fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? Laço, venho aqui na base do último ponto que eu fiz, no primeiro nó do último ponto que eu fiz, olhem só. Observe que eu pego sempre as 2 laçadinhas. Laço, puxo, laço mais uma vez e dou o primeiro nó. Olha só, vou puxar aqui para apertar, laço mais uma vez e faço o segundo nó. Aqui eu já tenho 3 pontos baixos de aumento. E observe que fica do mesmo tamanho, tá? Por isso que a puxadinha no fio para apertar o nó é importante, para que fique no mesmo tamanho do ponto baixo. Vou fazer aqui o quarto laço, vou entrar na base do último, tá? No primeiro nó. Observe que eu sempre pego aqui os 2 fiozinhos, laço e puxo. Aí eu faço aqui o primeiro nó, dou uma apertadinha e depois eu faço o segundo nó, dou uma apertadinha. Vou fazer aqui o quinto. E o sexto. Como eu já tô fazendo aqui com um pontinho apertado, tá um pouquinho ruim de passar a agulha. Olhem só. Então, aqui eu tenho 6 pontos baixos aumentados no início da carreira e 6 pontos baixos aumentados no final. Vamos agora para fazer os aumentos nas carreiras de pontos altos. Pessoal, eu fiz aqui mais 2 carreiras de pontos baixos só para ganhar altura, tá bom? Mas isso é irrelevante aqui para nossa dica. Para fazer aumentos no começo da carreira de pontos altos, você precisa primeiramente saber quantos pontos altos você quer aumentar. Eu novamente vou aumentar 6 pontos altos. Então agora eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como trata-se de ponto alto, eu vou adicionar aqui mais 3 correntes, tá bom? Lembrando que no ponto baixo você adicionou mais uma corrente e no ponto alto você vai adicionar 3 correntes. 1, 2, 3. Então aqui, para ter 6 pontos altos a mais, eu precisei de 9 correntes. Se você precisar de 10 pontos altos a mais, você vai fazer 13 correntes e assim vai. Vou pular as 4 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e a partir da 5ª corrente eu vou começar a fazer pontos altos. Essas 4 correntes que eu estou pulando, elas já vão virar o primeiro ponto alto, tá bom? Olha aqui, então aqui eu já tenho 3 pontos altos, contando com as correntes que eu pulei. 4, 5 e 6. 6 pontos altos, deu certinho. Agora eu vou fazer aqui ponto alto sobre a base até eu chegar no final da carreira e mostrar pra vocês como é que a gente faz o aumento lá. Vamos lá. Bem, então agora eu vou aumentar mais 6 pontos altos aqui no final da carreira, tá? Se na carreira de ponto baixo eu aumentei no final com ponto alto, quando a carreira for de pontos altos, eu vou aumentar com pontos altos duplos, olhem só. Vou dar aqui 2 laçadas na agulha, vou entrar junto ao último ponto alto que eu fiz, vou laçar mais uma vez e vou puxar, ficando assim com 4 laçadas na agulha. Vou laçar pela 5ª vez e vou fechar o primeiro nó, passando essa 5ª laçada por dentro das 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha. Agora eu pego o fio e puxo, apertando esse primeiro nozinho. Olhem só, esse nozinho ele vai virar a base para o ponto alto. E agora, nas últimas laçadas, eu vou dar continuidade fazendo o ponto alto normal. Eu não vou mais apertar nó, tá bom? Então, já dou uma levantadinha aqui, laço mais uma vez, faço o primeiro nó sem apertar e faço o segundo. Olhem só, ficou do mesmo tamanho do ponto alto. Eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, mas usando o primeiro nó do ponto anterior como base. Então, aqui, eu vou dar aqui as 2 laçadas, vou entrar aqui no primeiro nó do ponto anterior, primeiro nó que virou base, olhem só. E aqui eu vou fazer o ponto alto duplo.
apertando aqui o primeiro nozinho e pegando a altura aqui do restante para poder fazer um ponto alto. Vou fazer novamente 2 laçadas, venho agora aqui no primeiro nó do último ponto, aperto aqui o primeiro nozinho e faço o ponto alto. E eu vou fazer isso aqui até eu ter a mesma quantidade de pontos que eu preciso, tá bom? Eu vou fazer 6, tá bom? E vai ficar dessa forma aqui. Olhem só, pessoal, como ficou. Aqui você observa que os pontos ficaram um pouquinho afastados em relação aqui ao nosso início de carreira, tá bom? Mas você não se preocupa, porque à medida que a gente for trabalhando mais carreiras em cima, ele vai se juntando. Observe aqui no nosso primeiro exemplo, que já não aparece aqui diferença. Ok? Então, você não precisa se preocupar se isso tiver acontecido com você, tá bom? Isso não é problema. Agora, a gente vai fazer aumentos no começo de carreiras usando ponto alto duplo, tá? Nós vamos fazer uma carreira de pontos altos duplos agora. E eu quero que vocês prestem bem atenção para as diferenças entre ponto alto duplo, ponto alto triplo, quádruplo e assim vai, tá bom? Você vai sempre fazer a mesma quantidade de correntes que você quer aumentar de pontos, assim como a gente fez no ponto alto e no ponto baixo, tá bom? Eu vou continuar aumentando 6 pontos, então eu vou continuar fazendo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ponto alto, você adicionou a esse total mais 3 correntes. No ponto alto duplo, que é o que a gente vai fazer agora, você vai adicionar mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Se fosse triplo, você ia adicionar 5. Se fosse quádruplo, você ia adicionar 6. E assim vai, tá bom? Vamos virar aqui e vamos pular 5 correntes mais próximas da ponta da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta, a gente vai começar a fazer o ponto alto duplo. Se você fosse fazer ponto alto triplo, você iria pular 6 correntes e ia fazer o primeiro ponto alto triplo no sétimo. Se fosse quádruplo, você ia pular 7 correntes e ia fazer o primeiro ponto alto quádruplo no oitavo. E assim vai, tá bom? Então, aqui a gente vai seguindo, fazendo um ponto alto duplo em cada corrente. Olhem só, deu certinho aqui, eu estou fazendo o último ponto alto duplo. E agora a gente vai trabalhar sobre a base até a gente chegar no final da carreira. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, olhem só. E agora eu vou fazer aumento aqui no finalzinho. Também vou aumentar 6 pontos. E já que aqui a minha carreira é de pontos altos duplos, eu vou fazer esse aumento utilizando pontos altos triplos. Se a minha carreira fosse de pontos altos triplos, eu ia utilizar o ponto alto quádruplo. E assim vai, tá, pessoal? Sempre utilizando um pontinho a mais, um pontinho mais alto, para poder fazer o aumento na carreira que você quer, tá bom? E aqui o raciocínio é o mesmo, eu vou estar sempre apertando o primeiro nozinho para poder fazer a base e fazer o restante do ponto. Então, aqui, como é triplo, eu vou dar aqui a laçada 3 vezes, vou entrar aqui junto ao último ponto alto duplo que eu fiz, laçar mais uma vez e puxar. Vou laçar aqui mais uma vez e vou fechar o primeiro nozinho. O primeiro nozinho você aperta, olhem só. E o restante você faz normalmente. Vou fazer mais uma vez, 3 vezes. Venho aqui no primeiro nozinho, vou usar o primeiro nozinho como base para o próximo ponto. O primeiro nozinho eu aperto e o restante eu faço normalmente. Aqui eu já tenho 2 pontos altos duplos. Vou seguir fazendo dessa forma até eu ter 6 pontos altos duplos, ok, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como ficou aqui o nosso trabalho no final. Você pode observar, pessoal, que não temos diferença na altura do ponto, ok? Tudo certinho. Agora é a hora de eu mostrar para vocês como vocês vão fazer o aumento quando se tratar de quadradinhos. Quem não tem vontade de fazer aquele tapete lindo em crochê filé, mas se perde na hora de fazer esses aumentos. Então, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vamos começar mostrando ele no início. Agora, nosso cálculo é um pouquinho diferente. Você vai fazer 3 correntes para cada quadradinho que você queira fazer a mais. Por exemplo, se você quiser fazer
3 quadradinhos no início da carreira, você vai multiplicar 3 vezes 3, que é igual a 9, ou seja, você vai fazer 9 correntes a princípio, tá bom? Se você quer fazer 5 quadradinhos, você vai fazer 5 vezes 3, sempre multiplicando por 3, tá bom? 5 vezes 3 é igual a 15 correntes que você vai precisar fazer a princípio. Como eu quero fazer 2 quadradinhos igual está aqui, então eu vou fazer 2 vezes 3, que é igual a 6. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E toda vez que você for fazer quadradinhos, você vai adicionar a esse valor mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pular 8 correntes e vou fazer um ponto alto na 9ª corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, na 9ª corrente, eu vou fazer um ponto alto. Olhem só, nosso primeiro quadradinho. Ele fica assim estranho a princípio, mas aí na próxima carreira ele já vai se ajeitando do jeito que tá aqui, tá, pessoal? Vamos fazer 2 correntes e vamos fazer um ponto alto pulando 2 correntes da base. Pula as 2 correntes, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Uma coisa que é super importante. Esse seu último quadradinho, quando você chegar próximo da base, o seu último quadradinho deve ficar com o ponto alto dele sobre a base já, tá bom? Sobre o primeiro ponto da base. Ok, pessoal? Então, agora eu vou seguir fazendo os quadradinhos até eu chegar no final da carreira. Vamos lá. Pronto, cheguei no finalzinho e agora a gente vai fazer os 2 quadradinhos a mais que eu quero, tá? Eu quero mais 2 quadradinhos de aumento no final da carreira. É um pouquinho mais chato de fazer, mas você prestando atenção você vai conseguir, tá, pessoal? A gente vai sempre começar cada quadradinho fazendo 2 correntes. 1, 2. E depois a gente vai fazer um ponto alto quádruplo, que é quando a gente dá 4 laçadas na agulha. 2, 3, 4. Você vai colocar essa agulha novamente junto ao último ponto que você fez e vai laçar mais uma vez. Vamos laçar de novo e vamos fechar as 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha, fazendo assim o primeiro nó. Esse primeiro nó você aperta e você faz mais um nó que você também vai apertar. Agora, a gente vai para o terceiro nó, que você também vai apertar. E quando você tiver 3 nós apertados, você faz o resto normalmente, tá? Pegando a altura de ponto alto. Olhem só. Vamos fazer mais uma vez. 2 correntes, lembrando que vocês têm sempre que começar fazendo 2 correntes, tá bom? E vamos fazer aqui o ponto alto quádruplo. Vamos entrar agora, pessoal, no terceiro nó que você fez do ponto. Lembrando, sempre pegando as 2 laçadinhas aqui. Vamos apertar o primeiro nó, o segundo nó e o terceiro nó. Aí o resto você faz normalmente pegando a altura de ponto alto. Olhem só, pessoal. Vou fazer aqui mais uma vez para não restar dúvidas. Você vai sempre fazer 2 correntinhas e o ponto que você vai utilizar é sempre o ponto alto quádruplo, laçando o fio na agulha 4 vezes. 1, 2, 3, 4, tá bom? Olhem só. Eu não conto com essa aqui que já estava na agulha. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no terceiro nó que eu dei, o que é o primeiro, o segundo e o terceiro, pegando sempre as 2 alcinhas, laço mais uma vez e puxo. Eu aperto aqui o primeiro nó. O nó a gente aperta sempre passando por dentro das 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha. Vou apertar aqui também o segundo nó e vou apertar o terceiro nó, fazendo assim a nossa base. Agora a gente faz o restante do ponto pegando a altura. Olhem só. 3 quadradinhos. Então, pessoal, simples assim. Essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora você deixa aí nos comentários se você já fazia os seus aumentos dessa forma, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima!